Alô, alô, você ligado aqui no canal Catibe Firula. Hoje nós vamos falar do tetracampeão brasileiro, camisa pesadíssima, Fluminense Futebol Clube. Tem que ter esse sotaque aí. Não é pouca coisa não, é um time nobre. E para falar disso, nós estamos aqui com os craques do futebol. Renan Autoridade, Fala pessoal, tudo bom? Júlio Neto. E aí, galera, tudo bom? E esse vídeo é um vídeo da série, de vídeos que nós estamos fazendo dos 20 grandes clubes que estão disputando a Série A desse ano do Campeonato Brasileiro. Hoje é o dia do Fluminense, mas o Renan vai explicar melhor pra gente como tá funcionando essa série. Fala aí, Renan. É isso mesmo, pessoal. A gente está fazendo 20 vídeos de todos os times da Série A. A gente está fazendo em ordem alfabética para facilitar, então se você ainda não viu os outros vídeos, dá uma olhada lá atrás. Termina esse aqui, não esquece de ver esse aqui todinho. Deixa o Deixa o joinha. joinha e depois você dá um pulinho lá nos outros vídeos, você vai gostar bastante. E a gente vai fazendo os vídeos aqui todos até a gente chegar no Vasco, que vai ser o último time a falar pela ordem alfabética. E além disso, o Júlio tem uma outra informação para passar para vocês. Cara, a informação que eu tenho é um presente para vocês. É um almanacão que a gente preparou, contendo informações, curiosidades de todos os clubes da Série A. E para você adquirir isso gratuitamente, basta acessar o link aqui embaixo, que você vai parar lá no nosso Telegram. E lá você vai fazer o download e curtir o nosso almanacão. É isso aí. Além de você conseguir lá no nosso link aqui que está na descrição do Telegram, você vai entrar lá, vai estar o almanac lá para você pegar, fazer o download, repassar para os amigos, ver todas as curiosidades, conforme o Júlio falou, mas além disso você também vai ter direito a promoções exclusivas que nós três vamos estar garimpando aqui na internet para mandar para vocês de materiais esportivos, bolas e coletes e tudo para tua pelada e principalmente camisas de grandes clubes como essa aí do Júlio, do Boca, a minha aqui do Pesadíssimo. México, que eu já mostrei em Pesadíssimo. alguns vídeos, e a clássica camisa do Curiosa. curiosa, pitoresca. Eu diria até que ela é uma camisa pitoresca. Joma ali, amarela e preta, Um sabe-se lá de J quem na é. manga, agora que eu vi. Aqui nos comentários você pode colocar quem é o grande ídolo dessa torcida, que clube é esse, de que país. Quem souber alguma dica, coloca aí, porque tá muito difícil. O cara já tá indo pro oitavo ou nono vídeo com a mesma ali camisa. E se bobear, vai chegar até o do Vasco, que é o último aqui da nossa playlist desse tema, vestindo isso aí, porque ninguém tá acertando. Então dá uma moral aí pro Renan Autoridade. Coloca aqui na descrição, nos comentários, quer dizer, o nome desse time aí pra gente ver se consegue passar essa Essa camisa aí, botar pra lavar, porque tá tá complicado. difícil aí o cheiro. Vai Né, não? virar tatuagem. É verdade. Praticamente. Então vamos falar do Fluminense. Renan, o que você tem pra falar do Flusão? Para começar, eu vou até passar mais uma curiosidade. Essa curiosidade não tá no almanacão, a curiosidade que tem lá são outras. O Fluminense é o primeiro tricolor do Brasil. Diz que o Fluminense foi o primeiro tricolor brasileiro que puxou essa história de tricolores no Brasil. E é uma história muito Legal. bacana, né? A história do Fluminense é uma história muito bacana. Mas vamos É falar do tradição. Fluminense. É um clube de muita tradição. Mas vamos falar um pouquinho do Fluminense no brasileiro e as pretensões do Fluminense. O Fluminense vem com um time muito acertado. O Odair tem o time nas mãos. Você percebe que o time joga da forma que ele quer. Tem uns 11 titulares, ou vamos dizer assim, os principais jogadores em cada posição. Você tem bons jogadores, você tem no gol o Muriel, que vez ou outra falha e tal, mas todo goleiro falha. Você tem um bom goleiro. Vem fazendo um bom campeonato, Muriel, diga. É um bom goleiro. Você tem laterais experientes, como o Egídio. Você tem uma zaga bem postada. Você tem um meio de campo muito bom. Eu gosto muito do menino Dodi, que veio do Criciúma, se eu não me engano. Muito jovem. O time do Fluminense todo é muito jovem, salvo o Egídio, o Nenê, o Paulo Henrique Ganso e mais uma ou outra peça lá. O restante do time é muito Fred. jovem. O Fred, verdade. Apesar do Fred não ser titular atualmente no time.
Mas você tem Marcos Paulo, muito novo no time. Você tem o próprio o Wellington, que jogou no Fluminense, voltou pro Fluminense agora. Já não é tão novo, mas foi da base do Fluminense também. Conhece ali a casa. Então você tem um clube muito organizado. O que eu temo mais pra frente é a questão de elenco, que pode pesar um pouquinho. O Fluminense contratou recentemente o Danilo Barcelos para tentar ali compor o elenco, né? A gente sabe que o Danilo Barcelos, em tese, não vai ser titular. Mas você tem um time bom, um time titular muito bom, mas com um elenco que carece algumas peças. Isso a gente percebe claramente quando o Fluminense começa a ter algum tipo de lesão, a gente vê que faltam peças. O Fluminense que começou o ano sem pretensões, né? Acabou fazendo um campeonato carioca interessante. Um time que disputou partidas boas contra o favorito Flamengo, que a gente já suspeitava, né, que ganharia esse estadual, mas não com essa dificuldade toda que o Flamengo teve contra o Fluminense. Eram partidas muito boas. O Fluminense chegou até a ser melhor em certos momentos da partida, ou até um tempo inteiro. Então, o Odair Hellmann, que não aquele treinador que a torcida ainda gosta, né, que não caiu das graças da torcida ainda, mas é um treinador que está acertando o clube aos poucos. Algumas peças que o Fluminense achou muito interessante. O Fluminense perdeu o Gilberto, que estava se destacando na lateral do Fluminense ofensivamente, por incrível que pareça, defensivamente também, que não era a força do Gilberto, e achou agora o Calegari, que é um jogador interessantíssimo. Para mim, eu não vou falar que vai brilhar tanto, porque ainda é o Calegari, mas é um jogador que está chamando muita minha atenção, um jogador completo, sabe atacar, sabe defender, então foi uma boa achada aí do Fluminense. De restante, como o Renan falou, o Dodge, um jogador interessantíssimo, junto com o Michel Araújo aí, faz um dos melhores meio-campos aí do Campeonato Brasileiro. Gosto mesmo, estou elogiando aqui, não é exagero. Para mim são jogadores muito bons de bola, de passe. Michel Araújo que chega na área constantemente e sabe defender muito bem. E pode mesclar aí essa juventude que o Fluminense tem com esse Luiz Henrique, agora recém-promovido, aí um jogador interessantíssimo também. Olha quantas vezes eu falei interessantíssimo aqui. Então o Fluminense tem jogadores sim interessantes, pode, com esses experientes, fazer aí uma boa mescla. O Nenê aí, que até então era o grande destaque do Brasil aí, ninguém... Eu gostei dessa observação de vocês com relação aos jovens que estão no Fluminense, mas eu acho que o Júlio ia falar disso, né? O grande destaque, na minha opinião, talvez do campeonato, até porque ninguém esperaria isso do Nenê. Bola ele tem, né? Não, claro, futebol ele tem, ninguém duvida disso, tá on, mas né? o vovô tá on, são 5 gols. Se a gente for comparar números com outros jogadores que têm 5 gols no campeonato, nós temos ao lado do Nenê, que não é atacante do Fluminense, o Gabigol do Flamengo. Então você percebe a importância que o Nenê está tendo dentro desse elenco do Fluminense. Ele simplesmente é um líder. Né? Justamente. Muita gente achou que o Fred chegando tomaria essa liderança, e na verdade o Fred chegou, mas só corroborou a situação de que quem está ali liderando esses garotos é o Nenê, e de maneira muito qualificada. Não está só ali pela idade ou pela experiência, ele está realmente comandando o vestiário, os jogadores em volta, então é uma peça assim, sensacional, provavelmente um dos melhores anos do Nenê. No Campeonato Brasileiro, eu acredito que é o melhor ano dele, minha opinião. Sim, ele teve uma boa passagem também pelo Vasco, né? Foi até surpreendente a maneira como ele chegou aqui, chamou muita atenção. Mas o Nenê é jogador nível internacional. Já no São Paulo, ele sempre jogou bola, né? Desde a época do Santos, quando ele era mais moleque. E PSG no fez PSG. História. PSG fez história, era titular no PSG. Durante anos. Durante anos.
E só no São Paulo que ele teve uma caída, não conseguiu encaixar, né, Renan? Mas foi uma época que o São Paulo tinha muitos problemas extracampo ali, em questão de Bem observado. diretoria e tudo mais, observado. e o time não encaixava. Era um time... Na verdade, o São Paulo já vem tendo esse tipo de problema há um bom Isso que eu ia tempo, falar. né? Até hoje, né? É difícil você dizer que essa época era uma época. São muitas épocas em que o São Paulo está tendo esse tipo de problema. E o Nenê veio desempenhando muito bem no Vasco, passou essa situação no São Paulo e voltou a desempenhar muito bem no Fluminense. Não é o primeiro ano dele no Fluminense, mas é o ano de mais destaque, Sim. até pela questão dos gols, né? Ele vem fazendo muitos gols de fora de área, chutes de falta e tudo mais. Uma curiosidade aí que o nome do Nenê é Anderson Luiz. Vocês sabiam disso? Não, É uma definitivamente não tinha nem curiosidade. ideia. É uma curiosidade. Agora é o momento aqui. É Foi o essa. momento curiosidade. Porque teve um dia eu falei, cara, qual é o nome do Nenê? Eu acompanho futebol há quase 30 anos. Eu falei, calma aí, o Nenê não pode se chamar Nenê, né? Aí eu fui procurar Anderson Luiz, o nome dele. Pra galera Então saber. eu vou adiantar uma. No do Santos vai ter qual é o verdadeiro nome do Cuca. Esse aí Eu sabe, quero ver esse quem vai sabe, eu acertar. sei. Poucas Eu quero pessoas ver. sabem. Se alguém souber, Se souber, coloca aí nos comenta aqui. Sem comentários. olhar no sei, Google, mas sem não olhar vou no falar. Google. Não pode Coloca olhar aqui no nos Google, comentários. hein, Não galera. tem nada a ver com Cuca. Tem Agora, nada a ver o nome dele. É uma dica. voltando a falar do time do Fluminense, a gente está enchendo a bola de vários jogadores, mas um jogador tá me decepcionando um pouco, que é o Marcos Paulo, que eu apostava nele como grande destaque aí desse time do Brasileirão, mas não vem fazendo boas partidas, tanto é que foi sacada, né, para entrar o Wellington Silva agora. O Wellington Silva está se transformando no titular. O Odair Helma até já tentou encaixar o Marcos Paulo como falso 9, ele que é de origem ponta. Marcos Paulo que Pela velocidade, né? Sim, o Marcos Paulo que se naturalizou português, ou seja, ele já joga pela seleção portuguesa, pelo menos nas categorias de base ele está sendo chamado, alguma coisa assim. E está decepcionando bastante. Assim, o Marcos Paulo eu esperava muito mais dele nesse Campeonato Brasileiro nesse ano. Por falar em decepção, tem a maior decepção de todo do futebol brasileiro moderno, né? Que joga no Fluminense, é Paulo Henrique Ganso, que é a maior decepção. Rapaz, não vai ter vídeo YouTube que me faça descer a cacete nesse jogador. Que Rapaz, infelizmente. impressionante a falta de sangue que ele tem em campo. Eu vou te dizer, pra mim é uma das maiores decepções de fato. Eu, na época de Santos, eu achava que ele seria o 10 da seleção durante muitos anos. Então, Rapaz, o Seedorf sempre esteve Foi certo. a única pessoa que todo teve mundo a coragem de falar que todo foi mundo o foi Seedorf. enganado. Talvez o Rapaz. Neymar carregasse aquele time do Santos nas costas e a gente não percebia. E o Paulo Henrique Ganso, eu ser bem honesto, um torcedor do Fluminense vendo o Paulo Henrique Ganso em campo, eu desligaria a TV. Eu porque, acredito que o pelo amor de torcedor Deus, do Fluminense, cara, não dá. ele não quer que o Paulo Henrique Ganso continue no Fluminense. Até se você torce aí pro Fluminense, ou se você também acompanha o futebol brasileiro e também acha que o Ganso é uma decepção enorme, coloca aí nos comentários aí a tua opinião. Ou se você é do time do Seedorf, que já sabia que ele era uma enganação, como diz o filósofo, coloca aí nos comentários aí a tua opinião, que eu vou gostar de saber. Porque ele não me engana, não. Só um adendo aqui, o Ganso, ele não lembro em que ano ele chegou, mas acho que ele fez um contrato de 4 ou 5 anos com o Jesus Fluminense. do céu. Isso é a maldade com o torcedor tricolor. Pelo amor de Deus, cara. Eu tava vendo algum jogo do Fluminense e o Ganso dá uma raiva, cara. Pelo amor de Deus, dá muita raiva dele em campo, cara. Eu não Você aguento, comentou acho que você falou do Bragantino e Fluminense, eu acho. eu vi esse jogo, pelo amor de Deus, é complicado. É complicado ver o Ganso em campo, dá até nervoso. Mas vale ressaltar também que o Júlio falou ali do Marcos Paulo, e é um jogador que você percebe que ele comete muitos erros de decisão, até pela questão da idade, né? Ele tem 19 anos, então é um jogador em formação. A gente sabe que no Brasil a gente acaba lançando jogadores muito antes de estarem maduros de fato, até pela necessidade. A gente sabe que ele é uma joia, um jogador que é muito rápido, até tem uma boa finalização e tal.
Mas ele toma muitos erros de decisão até pela idade, isso é natural. Aos pouquinhos ele vai maturando e vai melhorando também. Sim. E de repente pode figurar entre os titulares no futuro. Agora eu quero saber de vocês, diante do panorama do Fluminense, o que vocês esperam para esse Campeonato Brasileiro? Primeiro, você, Júlio. O que eu espero do Fluminense é... O Fluminense já me surpreendeu muito esse ano. Eu acho que ele pode me surpreender mais um pouquinho. Eu vou botar o Fluminense aí figurando entre, quem sabe, os 8 aí. Vou botar um oitavo, nono lugar para o Fluminense no Brasileiro. Na Copa do Brasil é um time interessante. Tem até certos jogadores ali que podem jogar bem e rivalizar ali com os grandes clubes das oitavas de final. E só, o Fluminense tem tudo para fazer um ano mediano para bom, assim. E na Copa do Brasil, como você falou, ele pega o Atlético Goianiense e tá ganhando de 1-0 o primeiro jogo. Renan, tua opinião com relação ao Flusão? Eu parto também mais ou menos da mesma premissa de que o Fluminense tem um time razoável para bom, para poder ali figurar meio de tabela, parte superior. É, de repente encaixar o time e conseguir uma pré-Libertadores, alguma coisa se ela se esticar na tabela, né, chegar a um G7, G8, pode ser uma possibilidade. Mas isso vai depender muito do elenco se manter saudável até o final do campeonato. Questão de lesão e tudo mais podem atrapalhar um pouquinho o clube. Até pelo fato do Nenê ser um jogador com vigor físico razoavelmente bom para a idade dele. Mas a gente sabe da dependência desse time do Nenê. E se o Nenê tiver alguma lesão, isso pode atrapalhar muito os objetivos do Fluminense, tanto em Brasileiro quanto em Copa do Brasil. E o Nenê, esses grandes jogos, ele cresce, então se você tiver aí umas oitavas de final sem o Nenê, pode ser bastante complicado dali pra frente. Então, na minha opinião, meio de tabela até a parte superior ali, em talvez oitavo, sétimo. E Copa do Brasil, eu acredito que talvez oitavas, de repente chega ali a uma quartas de final, mas não acredito muito além disso, que aí o cerco começa a apertar um pouquinho mais. Nessa eu tô estritamente com vocês. Eu acredito que o Fluminense ele vai ficar na parte superior da tabela. Com relação a pré-Libertadores, se acontecer um G7, G8, eu acredito que o Fluminense tem grandes chances de estar. Apesar da gente ver que a gente não, eu pelo menos, eu acredito que vocês também não esperavam um grande ano do Fluminense. O que já está demonstrando é que nós estávamos errados no início. O Fluminense ele tem sim chances aí no Campeonato Brasileiro. Sul-Americana, tranquilo, ele já vai se classificar sem problema nenhum. Ainda tem a Sul-Americana, né? Sim, eu tô falando já desse campeonato, desse ano pro ano que vem. Esse ano tem Sul-Americana. Tem Sul-Americana. Também, tem? Eu acredito que o Fluminense tem sim chances de até concorrer a uma pré-Libertadores. Na Copa do Brasil, ele tá pegando o Atlético Goianiense, é jogo difícil. Esse primeiro jogo é no Maracanã. O segundo vai ser lá em Goiás, então tá 1-0 agora, segundo tempo. Eu acredito que o Fluminense passe, até pelo que a gente conversou lá no vídeo do Atlético Goianiense, ele é o favorito para esse jogo, sim. Mas o Atlético Goianiense está fazendo um jogo bem duro. Não vai ser fácil para o Fluminense. Passando dessa fase, caindo nas oitavas, aí tudo vai depender de quem vai do pegar, sorteio. Né? Se pegar um time muito chato com relação a Libertadores e tudo mais, pode ser que já fique ali nas oitavas mesmo. Mas pode pegar um outro time que vem de uma outra competição, então o Fluminense teria sim chance de passar para as quartas de final. E na Sul-Americana, essa, na minha opinião, é a competição do Fluminense. Por quê? É uma competição que você vai fazer jogos em casa e fora, e que você geralmente pega os piores times sul-americanos. Sim. E o Fluminense, pelo que vem apresentando, ele está entre os 10 melhores times brasileiros. Então, eu acredito que ele vá, sim, passando adiante nas fases e tem a tendência de chegar, sim, numa semifinal, numa possível final. Como já falei em alguns outros vídeos, a Copa Sul-Americana é o melhor caminho para a Libertadores, é o campeonato internacional mais fácil que tem de ganhar, porque sempre tem um time fraco na final.
E se o Quando não é na Fluminense final, você chega ali na semifinal com sempre dois vai ter. times ali mais ou menos, que aí acabam perdendo para esses outros times. E o um pouco time mais brasileiro, fortes. que no caso a gente está falando é o Fluminense, ele tem muitas chances de pegando um time de menor expressão da América do Sul, ele desce além e vai chegar na final. Aí a final geralmente vem um time argentino ou um time do Chile, que é mais carrancudo, e aí pesa mais um pouco, mas nada que o Fluminense não tenha nenhuma condição. E, Então, e, a- e fala, acabar Júlio. com essa zica, né? Dos Campeonato últimos anos aí. internacional, né? Sim, dos últimos anos. Lembrar aquela Libertadores que Pelo amor de Deus. aquilo ali era do Fluminense, né? Aquela Com Libertadores. certeza. Aí infelizmente tem aquela cena, né? O melhor jogador do jogo ele perde pênalti. Então Sim, sim. foi o que Acabou. aconteceu. E naquela Libertadores que foi linda, né, pro Fluminense, porque deu tudo certo até aquele momento, desde os Aquele jogo com gols o São Paulo. do Washington absurdo, no finalzinho. O jogo com o São Paulo O foi jogador absurdo. que você está comentando é o jogador da moda aí, né? Hoje, né? Com certeza. Com certeza. Então, assim, eu acredito que esse Fluminense ele tem tudo para ter um bom ano. E a final do Carioca que ele acabou perdendo para o rival não tira o brilho do que o Fluminense tem feito. Então, eu acredito que o Fluminense esse ano vai surpreender positivamente todos os comentaristas que no início do ano estavam colocando muitas vezes o Fluminense como um time candidato É a a parte até baixa, né? É a rebaixamento. parte baixa da Se tabela. você for ver a planilha lá que o Globo Esporte faz, você vai ver que o Fluminense ele estava cotado na parte de baixo da tabela. Então eu acredito que seja uma boa notícia, um bom ano pro torcedor tricolor. Você que é torcedor do Fluminense ou você que acompanha futebol e ama futebol como a gente, comenta aí, coloca nos comentários o que você acha desse time do Fluminense, se realmente os jovens vão sobressair sobre os velhos, o que você acha do Ganso, se tem a nossa, acredito que seja unânime, a não ser que venha algum familiar, né, um parente dele aqui no vídeo, vai todo mundo criticar. O que você está achando do ano do Nenê, que tá sensacional, tudo que o cara faz dá certo, qualquer bola que ele pega aí de fora da área dá certo. Usa aqui o campo dos comentários para transmitir para a gente, dar esse feedback, essas informações que a gente vai gostar de curtir muito, de interagir com vocês. Para finalizar, Renan Autoridade, tua palavra final. A palavra final é agradecer aí o pessoal, os tricolores que estão assistindo, agradecer. Espero que vocês tenham gostado dos nossos comentários. E lembrar o pessoal que tiveram outros vídeos. Não se esqueçam de ver os outros vídeos. Tem vídeos muito bacanas também. E além disso, vocês aguardem que vão ter outros vídeos daqui pra frente. Além disso, a gente vai fazer lives, vai Se fazer inscreve. outros vídeos relativos a outras coisas, camisas, campeonatos, enfim. Então, por isso, se inscreva no canal e ative o sininho para você ficar sabendo de tudo que está acontecendo aqui no canal. Júlio Neto, tua palavra final. Para o final, agradecer. Sempre agradecer aí aos que viram o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A gente está começando. É um longo caminho aí. A gente está com um projeto bacana, maneiro. Então, se você gostou do vídeo, deixa a curtida aqui. Se você não gostou, deixa o seu dislike. Aqui é assim Usa o mesmo, campo dos comentários explicando, pelo menos pra gente saber, né? o porquê a gente gosta de trocar ideia. Então, espero que vocês tenham gostado. E a mensagem para o torcedor do Fluminense é aquilo. Vai ser um ano bom. Tomara que o Fluminense continue nessa pegada de revelar, fazer essas contratações pontuais, revelações de jogadores. Então, acho que o ano vai ser positivo para o torcedor do Fluminense. Antes de eu dar a minha palavra final, eu até queria citar esse negócio que o Júlio falou de revelação. Eu acho muito legal que o Fluminense é um dos times que mais revela grandes nomes lá em Xerém e tudo mais. Eu acho que é um celeiro muito bom, vem muito jogador bom do Fluminense, né? E quando não são jogadores de ponta, são jogadores muito úteis no Campeonato Brasileiro. Você vê figurando em outros clubes, até mesmo na Europa, em times de média expressão. Nem sempre são jogadores que você vai utilizar em grandes clubes europeus, mas você vê figurando em times menores na Europa e jogando bem em Liga Europa e tudo mais. Às vezes você tá olhando um jogo de Liga Europa, você vê lá, tem um candango lá brasileiro. Tu vai olhar, é da base do Fluminense. Então, Xerém sempre foi muito forte, né? É muito forte. E isso é uma coisa que a grande mídia não fala, né?
O Sim. Fluminense é um grande celeiro. Não fala-se muito em Santos, mas o São grande Paulo. celeiro, um grande celeiro que a gente tem aqui no Brasil é o Xerém. Fluminense, é Xerém, e tem que valorizar muito mais essa base do Fluminense, que serve muito bem, não só os times, como a própria seleção brasileira também. Mas agora, a minha palavra final é para você que está acompanhando o vídeo, deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, acompanhar todos os nossos vídeos, ver o que já passou, seguir agora para frente todos os nossos vídeos que a gente vai estar postando diariamente. Vão vir outros vídeos com outros temas, coisas que vocês sugerirem, séries que vocês sugerirem sempre, e principalmente as lives pós-rodada que vão vir, especialmente quartas e domingos, que são os dias que tem mais jogos. A gente vai entrar logo após a rodada terminar, a gente vai se reunir aqui nesse bate-papo descontraído, comentando os jogos. Vamos comentar também alguns jogos que já aconteceram previamente, sempre deixando todo mundo aqui atualizado. Vamos fazer comentários com relação à tabela atualizada, para você que não tem muito tempo de ver uma live inteira, vão ter vídeos de tabela atualizada, para você saber em que posição tá. Artilheiro do campeonato, você vai saber que o Nenê fez gol, se o Fred entrou e marcou. Então é isso, pessoal. Agradecer a audiência de todos vocês, o apoio que todo mundo tem dado, os comentários que vocês têm deixado, que só ajudam a gente aqui a continuar o nosso trabalho e seguir em frente, que isso aqui é só o início de um grande projeto que vem por aí. E é só isso. Agradecer e pedir para vocês acompanharem nosso trabalho, que vem muita coisa boa por aí. Valeu, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera.